Estamos no município de Redentora, no Rio Grande do Sul. Município localizado a 425 quilômetros da capital Porto Alegre. Redentora conta com 9.738 habitantes, segundo dados do IBGE de 2022. O distrito foi criado com a denominação Guarita em 1918. Era subordinado ao município de Palmeira das Missões. Já em 1938, por decreto estadual, o distrito de Guarita tomou a denominação de Redenção. Em 29 de dezembro de 1944, o distrito de Redenção passou a denominar-se Redentora e foi transferido do município de Palmeira das Missões para o município de Três Passos. Por lei estadual de 1959, o distrito de Redentora foi transferido do município de Três Passos para o novo município de Campo Novo, permanecendo até 1963. Em janeiro de 1964, após uma grande mobilização da Comissão Emancipacionista, Redentora foi elevado à categoria de município. Parte do território do município pertence à comunidade indígena da Reserva do Guarita, a maior reserva do Rio Grande do Sul, que abrigam uma população de 4.600 indígenas das tribos Caigangue e Guarani, com aproximadamente 25 mil hectares de terra repleta de fauna, flora e cultura diversificada. Vem conosco e vamos juntos conhecer um pouco mais da história do município de Redentora, aqui no Rio Grande do Sul. Meu nome é Noedi Casagrande, conhecido aqui na cidade de Redentora por Noco. Tenho 65 anos de idade. Nasci no primeiro distrito de Vila São João, Redentora, aonde até meus 7, 8 anos eu convivi lá. Estudei, minha primeira escola foi a Escola Rural Isolada de Sítio Biron, uma das primeiras escolas do interior. É uma comunidade distante aqui da sede, ela dá em torno de 20 e poucos quilômetros da sede. E na época era uma situação bem difícil, né? Poucos recursos. Eu me criei no sistema mais arcaico, sem energia elétrica, sem mecanização nenhuma. O máximo que tinha na minha região lá era um rádio. E me lembro quando meu pai comprou o primeiro rádio. O primeiro desfile de 7 de setembro que eu participei, nós vemos numa carroceria de um caminhão desfilar em Redentora. Foi quando eu conheci a cidade, a sede. Até o primeiro desfile eu não conhecia a sede. Redentora, tudo era muito difícil, não tinha o transporte, não tinha automóvel, tinha lá no distrito tinha dois automóveis, se tiver. Meu nome é Erni Schunemann, tenho 82 anos. E sou da 5ª geração da família Schunemann no Brasil. Eu cheguei aqui há 55 anos atrás, em maio de 1969. Em 1969. Em 1869 veio os 2 imigrantes da Alemanha. Eles... Aquele ano, em maio, foi festejado o centenário da imigração, né? E em fim de maio eu vim para cá. Comecei a plantar trigo e foi um bafafá muito grande, né? No decorrer, a gente não tinha 2 tábuas para atacar o minuano, né? Fomos parar embaixo de um barracão, eu e o meu irmão, numa coxilha. Tinha um barril para nós puxar água com o trator, deixar um barril cheio d'água lá, lenha tinha à vontade, mato, e lavrar. Um tratorzinho puxava 3 discos, outro 2, né? E era noite e dia, e arrancar toco, né? Que era virado em timbozal
as coxilhas de campo. Consegui arrumar uma casa bem no lado, lá onde a nossa lavoura. E em outubro eu vim ali morar naquela casa. Daí já mudou. Para o meu irmão nós já tinha feito uma casa, mas tinha que ser perto da água, né? Ali nessa casa tinha poço. E no segundo ano que nós morava ali, eu comprei um gerador com motor a diesel. Bom, eu me chamo Amaury Luiz Piscinin, sou advogado há 47 anos, eu tenho 79 anos completado e vim para a Redentora já nos meados de 69. Eu morava em Seberi por muitos anos, praticamente me criei, minha infância toda lá. Aí fui para Carazinho, onde estudei no La Salle por 3 anos, depois voltei para Seberi, me formei em Frederico no Canhelas, no Ernesto Canhelas, primeira turma de formando de contador. Eu tive a felicidade de fazer parte e depois daquilo eu voltei para Carazinho. Em 69 eu vim para a Redentora, constituí família aqui em Redentora, tenho 3 filhos, um advogado que trabalha comigo, é meu sustentáculo no escritório, tenho um outro filho que é funcionário e a minha filha é diretora da creche aqui em Redentora. Jesus Jata Salles, nascido em 51, 22 de setembro. Eu nasci e me criei. Aquele tempo era um tempo meio difícil, tinha pouca população, a média de 2.500 índios, que era no momento, até anos de 1960. Então era menor a aldeia. Nós tinha 3 setores. Setor de São João do Irapuá e da Missão Indígena e também de Pedra Lisa. Esse setor que existia na época. Napoleão Júlio de Moura, eu tenho 84 anos. Rosalina Baggio de Moura, 86 anos. Eu sou de 1940, naquela época era umas casinhas longe aqui que tinha, sabe? Mas depois tinha um homem mais sabido um pouquinho, botou um cartório, o Nelson de Moura, que era o homem esse. Aí já era um homem de muito respeito, o pessoal tinha um certo medo assim de conversar, aquele homem já sabia todas as leis, as coisas de escritório. E aí foram se atualizando ali, daí já vinha mais outro para assessorar aquele, já vinha pedir informação, e dali foram levando para mais adiante a cidade. Aí o pessoal já foi vindo mais morar, porque já tinha mais uma informação de uma coisa e de outra, já era melhor para as informações, porque primeiro o meu pai era analfabeto, morava ali fora, era criador de gado, isso sempre foi. O gado não precisava saber escrever nem ler, dava tudo certo. E o pai, ele era analfabeto porque não estudou, mas de cabeça. Eu sempre digo para o meu pessoal, eu queria ter a inteligência do meu pai, porque um homem analfabeto na época enfrentou situações difíceis e deu a volta por cima e deu uma estabilidade meia boa para os filhos e tudo. E na sociedade político ele não era, ele tinha o lado dele, mas ele era analfabeto, não votava, sabe? Mas a opinião ele dava e ele tinha voz ativa, sabe? Meu nome é Brasília Ribeiro Freitas, nascida e criada no Guarita, tenho 75 anos. Olha, ela tinha bem poucas casas, igual e Portela, mas ela devia de quase essa quantia também. Uns 4, 5 índios que tinham carroça de cavalo, eles iam daqui
em Palmeira das Missões comprar sal, comprar açúcar, essas coisas. Mas o resto, carne, tinha reveria de caça, e eles criavam porco, criavam gado. Era essa vida saudável. A Redentora sempre se emancipou em 64, quando eu tinha 5 anos. Tenho alguma recordação, como não teve eleição no primeiro mandato, foi consenso, eu tenho lembrança da segunda eleição, que foi a primeira eleição disputada. Nós ainda morávamos lá no interior, quando saiu essa eleição. Foi uma época que me marcou bastante. Depois dessa eleição, que foi em 68, nós viemos morar na cidade. E Redentora andou. Dos emancipacionistas que eu lembro, o seu Constante Luiz Gemelli, seu Chico Gemelli foi o primeiro prefeito, e seu Enélio Cossetim foi o vice-prefeito. Graças a Deus, com a emancipação, trouxe avanço significativo. Quando emancipou, tinha uma patrola, um caminhãozinho, e era uma dificuldade tremenda para fazer a estrada, não tinha calçamento, né? E aos poucos ela foi dando a evolução, né? Ela acompanhou. Eu digo sempre que Redentora, dada a sua característica, ela tem evoluído bastante. Redentora, além de uma população portuguesa, imigrantes italianos e alemães, né? Conta com uma comunidade significativa de indígenas. Nós somos a maior reserva indígena do estado do Rio Grande do sul do país. Do Paraná para cá, é a maior comunidade caigangue do Brasil, está alojada em Redentora Tenente Portela, aonde a maior parte pertence à Redentora. Em torno hoje de 4.000 indígenas, 2.000 eleitores indígenas. Tá, quanto ao município, quando eu vim para cá, o segundo prefeito fazia 90 dias que tinha assumido o governo, o Silvestre Kulinski. Em 1982, me aparece o seu Arnaldo, finado Arnaldo River, foi prefeito, e me convidar para ser candidato a vice pelo PMDB. Eu nunca tive filiação com partido nenhum, né? Mas ele insistiu, né? E daí saímos, assinei ficha para o MDB na época. E deu certo, se elegemos. Daí o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Obras. Gostei, né? A gente trabalhou muito, muito, muito. Não tinha máquina, máquina patrola até tinha, mas quase que não existia encascalhamento. Lá para o interior, lá para o sítio, lá para baixo, aqueles perral lá, terra vermelha, e quando chovia. Aqui, 10 horas da noite, quando vinha o ônibus de Juí, os primeiros anos ainda era sertaneja, que ia até Itapiranga. Tinha que ir ali, para cá de Bicaco, tem uma subida forte. Ali o ônibus patinava e não subia, daí tinha que daqui mandar a patrola lá buscar. E aí eu tinha um canto de lavoura lá embaixo que deu pedregulho, e começamos a cavucar, levei um trator lá e comecei a puxar aqui da Coticampo até na esquina evangélica, sem perguntar nada, e resolveu o problema, né? E assim foi em muitos lugares. O interessante de tudo, eu acho que é importante que a gente salienta, era a história do começo da vida da Redentora. Redentora era uma cidade que não tinha asfalto, que não tinha praticamente nada, era estrada de saibro. E nós começamos com a CNC. Eu sempre digo, a CNC, a Escola Nacional da Comunidade, foi o baluarte do ensino, principalmente do segundo grau na nossa região. Inclusive, Frederico, na minha época, era CNC lá no Canheiras. E eu, quando vim para cá, nós tínhamos aqui, por incrível que pareça, nós só tínhamos tínhamos um dentista e 3 contadores. Eram as pessoas mais estudadas da época. E o tempo foi mudando, e as pessoas começaram a ter um acesso à faculdade, a outras coisas, e começou a melhorar. Mas eu sempre digo, existem poucas pessoas
mais novos um pouco de mim, que não foram meus alunos aqui em Redentor. Nós praticamente criamos a CNC aqui, fizemos o segundo grau, enfim, tudo que foi do segundo grau praticamente passou para cá. Então era uma dificuldade muito grande, porque você não tinha como, era uma maneira diferente de estudar, de aprender e de ensinar. Era uma coisa bem mais, eu digo com orgulho que era uma coisa mais firme, mais enérgica, mas nós deixamos um legado, pode ter certeza, esses meus colegas, muito grande, porque tenho orgulho de dizer que muitos advogados hoje foram meus alunos, inclusive o vice-prefeito, o Nedir, ele foi meu aluno e foi vice-prefeito por várias vezes. Então a dificuldade era muito grande, mas eu acho que também se vivia um pouco melhor. Para ter uma ideia, só para chegar até lá, o município de Redentora teve uma época que tinha exatoria estadual, inspetoria veterinária, Banco do Brasil, enfim, era uma cidade que se previa uma pujança muito grande, né? E a agricultura mecanizada era muito forte e depois ela deu uma estagnada. E essa é a vida no começo, aí faculdade era Cruz Alta, dificuldade daqui, lá 150 quilômetros, todos os fins de semana, era bem complicado, né? Em 75 eu fui morar em Chapecó, morei 3 anos em Chapecó, advoguei esse período lá e de lá eu me candidatei a prefeito aqui e tive a felicidade, ou infelicidade, como queiram, de ser o prefeito de 76 a 2000. E aí sim eu encontrei as verdadeiras dificuldades, e graças a Deus e com orgulho eu digo que nós deixamos um legado interessante para a Redentora, porque conseguimos fazer alguma coisa. Mas a complexidade de Redentora ela é bem distinta de outra cidade, porque Redentora tem a maior parte da reserva do Guarita. Essa reserva são 22 mil hectares, onde 7 é de Portela, 10 de Redentora e 5 de Erval Seco. E nós temos os índios, 3 mil e poucos índios. E eu sempre transformei os índios, que eram em termos de dificuldade, em ajuda, porque eles participaram muito da administração e nos ajudaram muito. No que pese muita gente não concordar, mas o índio, ele como qualquer cidadão, ele conta como membro e recebe verbas federais de acordo com a população. Então essa era a história assim do nosso começo da vida em Redentor. Eu lembro assim que tinha umas casas raras. Tinha Silvestre Kolinski, tinha o Chicão Gimel, que nós chamava, que foi o primeiro prefeito de Redentora. Depois tinha também o Luiz Gimel, que era uma família, deveria de ter umas 8, 10 casas. Primeiro prefeito, se eu não estou olvidado, 64, 60, por aí. Não, o dinheiro não era tão fácil, tanto quanto o recurso também de saúde era mais difícil. Era Trespasso, Palmeira, Frederico. Eu ainda lembro que, por causa de um sobrinho meu, que foram atacados do sarampo, na época não existia nem vacina, então eu tive que me desfazer de um alimento que era o feijão, que nós tínhamos para comer, nós ensacar e ter que vender, e também mesmo de mantimento, outros mantimentos, como o porco, tive que vender tudo para poder arrumar. Me lembro até quanto eu arrumei, R$64. Não é real, é mil-réis, para poder levar. Na Redentora tinha uma farmácia, mas foi aonde nós se socorremos e salvemos as crianças. Nós comprava sal, farinha de milho, assim as outras coisas que se faltava, como faltou muitas vezes, feijão,
Querosene faltava? Querosene, nós não tinha luz elétrica, nada. Vertente, nós ia na vertente buscar, às vezes longe da casa, mas nós ia buscar. É o sistema que nós tinha. E às vezes ter que caminhar aí 800, 500 metros. E nós tínhamos um sistema de fazer distante da água, que às vezes a água era nas fontes, ficavam impossível nós fazer as casas perto da fonte da água. Naquele tempo ainda vinha professores de fora, mas com bastante dificuldade, porque é difícil da criança indígena compreender ele, porque ele falava numa língua e nós falávamos noutra. Depois que foram formando os colégios, daí teve os monitores bilíngue, que fomos daí defendendo. Já não é do meu tempo, porque daí eu já estava com idade avançada que não interessava mais estudar, porque o estudo ele não tem idade, mas a gente se constrangia depois de adulto se misturar com as crianças para aprender a estudar. Mas, por fim, eu tive um colegiado muito especial, que foi na igreja, e aprendi lendo a Bíblia. Fui no colégio de 13 de maio, no estudo, e vim para cá, porque eu foi em Santa Rosa pedir um lugar para lecionar, e o delegado de ensino mandou eu e com mais umas colegas minhas, que faltava muito professor. Daí eu vi. Daí quem era diretora aqui naquela época era a Terezinha Gemelli, que ela era esposa do primeiro prefeito. E daí nós ficamos aqui tanto. Daí nós se conhecemos, casamos, estamos agora com 59 anos de casados. Era difícil, era tudo manual, os cadernos a gente tinha que levar para casa para corrigir. As provas vinham de Porto Alegre, se não combinava com aquilo que a gente ensinava, era muito difícil, mas mais ou menos a gente sempre dava certinho. E passava os alunos, e os alunos eram muito bons. E eu tinha até a quinta série, que era a mais alta, eles iam para Ijuí, para Três Passos, para fazer depois o magistério. Eu tinha orgulho de ter os meus alunos, todos passavam, porque eu era uma professora muito boa mesmo, de fato, e eu tinha muita vocação para isso. E eles me queriam muito bem, minha nossa, mas agora eu acho que é muito difícil. Naquele tempo dava muito bem para lecionar e o salário era bom. Afinal de contas, eu fui estudar quando eu tinha 38 anos. Comida eles produziam para comer, mas a roupa, calçada, essas coisas tinham que ter outra forma. O meu pai tirava erva para uma ervateira que tinha aí, vários trabalhavam naquela ervateira. E afinal de contas, nós tínhamos uma vida saudável. A Paróquia Cristo Redentor de Redentora é um importante centro religioso da cidade, dedicada à fé cristã e à vivência comunitária. Já a história da construção da estátua do Cristo Redentor em Redentora é um exemplo de devoção religiosa. Inspirada pela famosa estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, um símbolo mundial de fé e união, a comunidade local decidiu construir sua própria versão do monumento, que representa tanto a religiosidade do povo quanto o desejo
de ver a cidade crescer e prosperar. Já no interior do município é possível encontrar belíssimas cachoeiras, entre elas a Cachoeira da Linha Marçal, no Rio Guarita, que apesar do difícil acesso à beleza do lugar, compensa a dificuldade da trilha. Eu gosto de morar em Redentora, né? É minha terra natal hoje, 50 e tantos anos, né? E agora, se facilitar que não viajar meio logo, aí eu vou estar sentado aí e, daqui uns dias eu vou fazer 90. Eu não posso acreditar, porque eu chego em qualquer coisa aí, eu começo a olhar, eu sou um dos mais velhos. Escola a gente foi secretário, foi tesoureiro, foi presidente. A igreja a gente foi secretário, foi presidente, foi tesoureiro. O clube, 7 de setembro, foi tesoureiro, fui presidente. Fui conselheiro da Cotrigipe, pela unidade de Coronel Bicaco, 6 anos. 6 anos, aprendi muito. A gente conseguiu ver que Redentora, o maior crescimento que nós podemos ter é na agricultura. Então, hoje em dia, a gente projeta muito a bovinicultura leiteira, a avicultura e a suinocultura. Dá o resultado, dá a receita para o município, porque sem receita não se vive. Então, eu deixo para a Redentora, ao final desse vídeo aqui, uma expectativa de que nós cada vez alcançamos novos objetivos e que a nova administração e as outras que sucederem façam isso. Prospecte o município para 10, 20 anos. Não podemos pensar no imediato. O município se faz construindo a história ao longo dos seus anos e com planejamento, coerência e cuidado nós chegaremos lá. Com certeza. Porque se nós saímos do sistema arcaico, estamos no moderno, agora é avançar cada vez mais. Que a sociedade responsável, nós temos que viver com as nossas diferenças, nós temos que entender o meio em que nós vivemos, com os índios, com os pobres, com os granjeiros, nós temos que viver, é esse o município, mas nós temos que nos gostar mais, e assim nós vamos gostar mais do município e vamos desenvolver melhor. Essa é a minha mensagem, de esperança de que um dia é melhor. Mas a emoção, eu sempre digo, ela vem do coração. Se tu não tem sentimento, se tu não sente nada, tu não tem vontade de mudar nada. Quem não tem sentimento está acomodado. Esse dinamismo vem do coração, ele te impulsiona, às vezes fazendo coisas que você também já não pode mais fazer pela idade. Amamos o Redentor. Desde o primeiro prefeito. O primeiro prefeito foi o que nós chamamos de Chicão Gimel. Depois o segundo prefeito foi o Silvestre Kolinski. Depois do Silvestre Kolinski foi um Freita. O primeiro nome dele eu não conheço, era Freita. E daí do terceiro veio o Nilo Reba. E do Nilo Reba veio o Murilo Cossetim. E do Murilo Cossetim veio de novo o Nilo Reba. Depois do Nilo Reba veio o Amauri Pessinim. E depois do Amauri Pessinim veio Adelar Pascoal. E depois do Adelar Pascoal veio o nome dele, o Jacomini. Do Jacomini, aí veio o Nilson. E do Nilson, agora está o atual prefeito, que assumiu por 3 meses e vai assumir agora na gestão que vem. Porque nós temos aqui
em duas comunidades, dá para dizer assim, mas unidas num só pensamento. Tanto indígena como branco. Nós temos parceiro para todas as horas, para o bom andamento do município. Então, somos parceiro. E desejamos que nós vá até o fim dessa maneira. Eu sempre me lembro que a mamãe comprava um vestido para sair por ano, par de sapato para sair. A gente levava o sapato na mão, depois chegava lá na igreja, porque era umas capelas, né? A gente lavava os pés lá, já calçava o sapato. Era um sapato por ano e um vestido por ano. e ficava, e dava certo. Hoje em dia, acho que é um vestido por dia. Naquele tempo, eles sabiam bem o que era não e o que era sim. E até uma olhada, dependendo do jeito. E o Napoleão tinha um chicotinho assim, botava aqui no lado e dizia assim, vai lá buscar o chicote. Daí, essa aqui, ela era mais danada, ela ia lá buscar o chicote. O Napoleão botava o chicote aqui, mas ele nunca bateu. Casamento também, vinha aquelas quantidade de gente de carroça e de a cavalo, vinham lá do interior casar aqui na cidade. Era uma festança daquela gente, porque ir lá na casa dos noivos lá, e ficava um pessoal assando carne, ajeitando, enquanto vinham casar. Era de a cavalo e de carroça só. A noiva ia, a carroça, cidadinha, coisa e tal. E o mais de a cavalo, escravuçando o cavalo e coisa e tal. E era assim, mas mundo de tempo depois foi. Mas era o costume, aquele pessoal, tudo vinha acompanhando os noivos até o cartório, iam de volta. Mas aqui o escrivão, que era o que fazia tudo, e ele era meio entendido no assunto, até de fazer certos enleios nos pés da turma, era o Nelson de Moura, que sempre foi o que tinha o cartório, foi ele. É uma recordação de coisas que eu passei, que eu convivi com aquilo. Se eu não guardasse, não existia mais aquilo ali. E hoje está guardadinho ali, não me estrova nem nada. E a turma, às vezes, esses tempos os professores traziam os alunos para ver certas coisas, agora não trazem mais, mas eles ficavam bobo, olhando, porque isto, como é que é isto, até isso que está aqui em cima. Hoje em dia, naquele tempo, nós corríamos desses carrinhos, de bicicleta, nas descidas por aí, era o nosso jeito de brincar, de se entreter. Hoje não existe mais isso. Os olhos aí ficam bem. Para o que é isso? Perguntam às vezes. Mas é a bicicleta que eu tinha. Lembrar daquelas coisas que eu já passei, que eu vi, que eu fiz e coisa rara. Lá atrás também tem uma quantia de coisa que era do meu pai e era dos mais antigos, que eu adquiri, fui guardando ali, porque eu me lembrava que um dia, assim como já estavam esquecendo, mais adiante cada vez piora mais. E guardei ali, não estrova, não estraga, fica. Vai deixar para os netos também? Já ficou, sabe? Vai dar tchau, sim. Tchau. Isso. Tchau. Redentora, uma cidade que, com sua história e cultura, reflete a luta, a resistência e a força de seus habitantes. Desde os primeiros passos dos colonizadores até as novas gerações que, com coragem, enfrentam os desafios do presente, a história desta terra é escrita por todos aqueles que vivem aqui. Neste recanto do Rio Grande do Sul, passado e presente coexistem, criando uma narrativa de superação, memória e esperança.
E ao olhar para o futuro, Redentora e a comunidade da Reserva do Guarita seguem firmes, entrelaçando suas histórias, culturas e sonhos. Porque, como toda terra que carrega uma história, Redentora é, acima de tudo, um lugar de reencontros, de novas perspectivas e, principalmente, de respeito às suas raízes.